Hello everybody! Fala galera do Chicão, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez na nossa English Class trazendo spoiler do Enem number 2. Antes disso, olha a nossa quote. What we learn becomes a part of who we are. Então, o que nós aprendemos torna-se uma parte do que nós somos. Olha a reflexão aí, né galera? E além disso, né, o Steve Jobs, quem é esse cara? Who is he? Olha para o iPhone, olha para o iPad e descobre que foi ele que inventou tudo isso. Learn continually. There's always one more thing to learn. Né? Aprenda continuamente. Tem sempre mais uma coisinha que a gente precisa aprender. Beleza? Então vamos lá, fazer nossa resolução de questões. Trazendo o seguinte, ó. Antes de se deparar, quando a gente se depara com uma questão, lembrar de fazer o seguinte, galera. Leia o comando da questão, ou seja, esquece o que está no texto, esquece as perguntas e vai lá para o comando da questão, que era anteriormente chamado de enunciado, né? Então, para poder você já vai para o texto, já com uma ideia. Então, vamos lá. O enunciado dessa questão vai dizer o seguinte. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de, né? Então, research, pesquisa, a growing number of research, um grande número de pesquisa e several studies, quer dizer, vários estudos com o objetivo de. Aí a gente vai se deparar com essas alternativas e ver depois, comparar com o texto para ver qual é que realmente é o gabarito. Porque a gente deve lembrar, a gente deve ficar ligado nos distratores, galera. E o que é isso? Lembrem que a gabarito é só uma, só tem uma correta. As outras 4 são distratores, né? São, na verdade, para distrair. São, na verdade, assim, para tirar sua atenção, para poder tirar você do foco. A elaboração do Enem, das questões, ela tem isso aí, tem esse elementozinho aí, galera. Então, vamos lá. 5 ways pets can improve your health. Então, 5 formas, 5 maneiras que os pets podem ajudar a sua saúde. A pet is certainly a great friend. Falando disso, galera, eu tô, na verdade, assim, chamando a atenção para a grande maioria dos cognates que tem aí, olha, que são palavras que a gente bate o olho, sabe o significado em português e aí facilitam quando a gente vai ver a compreensão delas, beleza? Então ele vai dizer: A pet is certainly a great friend. Um pet é certamente um grande amigo. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. Depois de um dia difícil, os proprietários dos pets, eles querem realmente sentir o amor, eles literalmente sentem o amor. In fact, for nearly 25 years, aproximadamente, na verdade, 25 anos, research has shown that living with pet provides certainly health benefits. Ou seja, as pesquisas têm mostrado que morar com os pets, viver com pets, elas trazem pra gente benefícios para a saúde. Pets help lower blood pressure, quer dizer, os pets, eles ajudam a diminuir a pressão sanguínea, and lesser anxiety, e diminuem a ansiedade. They boost our immunity, ou seja, eles potencializam a nossa imunidade. They can even help you get dates. Eles ajudam até mesmo você a arrumar encontros. Aí vamos lá aos 5 benefícios, beleza? Allergy fighters. Eles lutam contra as alergias. A growing number of studies, essa expressão está lá no enunciado, have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergy and asthma. Um grande número de estudos eles têm sugerido que crianças que crescem com um peludo, no caso um animal, eles têm menos riscos de alergia e de asma, né? Isso é das formas. Date magnets, eles atraem os encontros. Dogs are great for making love connections. Eles são ótimos em fazer conexões amorosas, conexões afetivas. Forget internet matchmaking. Esqueça aqueles sites de relacionamentos. A dog is a natural conversation starter.
Um cachorro, ele é naturalmente aquele que faz com que você inicie uma conversa com outra pessoa. Dogs for the aged, os cachorros para pessoas que são mais idosas. Walking a dog or just caring for a pet, levar o cachorro para passear ou simplesmente cuidar. For elderly people who are able, pessoas que são mais idosas, né, mas desde que sejam capazes. Can provide exercise and companionship, eles podem prover exercícios, né, sai do sedentarismo e companhia. Good for mind and soul, são bons para a mente e bom para a alma. Like an enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine. Olha, é como qualquer outra atividade, brincar com os cachorros, ela eleva os níveis de serotonina e dopamina. E o que são? Neurotransmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Eles são conhecidos pelas propriedades do bem-estar, né, são os neurotransmissores, e acalmam. Good for the heart, bons para o coração. Heart attack patients who have pets survive longer than those without. Pessoas que tiveram ataques de coração que têm pets sobrevivem mais do que aqueles que não tiveram, according to several studies, de acordo com vários estudos. Então agora vamos para a questão, beleza? Então vamos lá. O objetivo dessas expressões: research, pesquisa, growing number of research, grande número de pesquisa, e several studies, né, vários estudos com o objetivo de: letra A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asmas. Aí vamos lá, é isso, mas não é só isso. Essa questão é típica um distrator. Uma pequena, apenas uma, ela está lá presente em uma das maneiras. Não todas, ela é mais específica, ela não é geral. Letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Vamos reservar essa daí, galera. Letra C, fornecer dados sobre os impactos de animais em estimação nas relações amorosas. Ele não forneceu dados, né, em si, ele não colocou em si nenhum dado, então, mais um distrator. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Eles não falam de prevenção, eles falam de quem já tiveram. Então, cuidado aí, que é um distrator, é pegadinha isso daí, beleza? E a letra A é esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Esse é mais um ponto, mas é específico, não é geral. Se a gente parar para pensar essas expressões, né, pesquisa, grande número de pesquisa e vários estudos, na verdade, ela vem para quê? Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Mesmo que ele não traga, né, a palavra adopt ou adoption, adotar ou adoção, mas está implícita a ideia, e é a ideia geral do texto. Então, letter B. O comentáriozinho que foi feito da questão foi a seguinte: as palavras e expressões destacadas referem-se a pesquisas e estudos feitos sobre os diversos efeitos que os animais têm na manutenção da saúde de seus donos. No texto diz que ajudam a combater alergias e não curar, arranjar encontros e não fornecer dados, e ampliar a expectativa de vida de cardíacos e não prevenir, além de serem uma boa companhia para exercícios para idosos, e não estabelecer como o idoso deve se relacionar com os pets. Então tá aí, galera, a questão respondida para vocês. Na próxima, ele já traz um formato mais científico, né? Ele já trabalha um pouco mais com datas, e aí ele vai falar sobre a questão do açúcar, né? Olha lá o comando da questão. Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor, né? Aí ele vai questionar no texto se a obesidade é uma doença, né? E ele vai colocar assim, quem são os vilões realmente, né? Se é o açúcar, mas ele vai colocar outros elementos aí, beleza? Vai falar sobre assim, o aumento na dieta americana, quanto é que eles consumiam de calorias e como é que é agora, né? Mas aí ele discorre sobre a obesidade
e relaciona com o aumento de consumo de calorias nos últimos 40 anos e ao sedentarismo. Ao concluir o texto, informa que o consumo de açúcares, tido como vilão, diminuiu na última década, né? Aí quando ele diz, the amount of caloric sweeteners has actually decreased over the past decade, né? O que demanda novos estudos para que outras medidas efetivas sejam tomadas. Aí, we need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Então, a chave vai estar aí, galera. Quando ele diz assim, nós precisamos estudar mais para saber o que mais pode ser feito, beleza? Então, letra D, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão, a gente trazia assim um trechinho da música da Madonna, né? E aí ele coloca o seguinte: a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana, né? Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente fala de, quando você vai falar das emoções, né? Através de uma música, da poesia, é o chamado eu lírico, é essa coisa bem subjetiva. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, aí vem, pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte da pessoa próxima. Então vamos lá para o comentário da questão. A questão, a música, ela retrata a morte prematura, quando ela diz assim, gone before he had his time. Ele se foi antes de ter o seu tempo, né? Antes do tempo. De um amigo do eu lírico, a friend of mine, de um amigo meu, que tinha apenas 23 anos. He was only 23. Então, a gente vai dizer que nessa questão aí, a gente vai ter como gabarito letra A, certo? Ela fala assim, que na verdade é uma perda precoce do amigo, beleza? Vamos para a próxima. Nessa daí, gente, essa questão ela trouxe uma poesia, trouxe um poema, né? Ela é em forma de poesia, um poema. E aí, vamos lá pro comando da questão. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar a criança nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Aí vamos lá. Aí diz assim... Essa questão ela traz assim, uma coisa que ela traz bem característica é essa primeira palavrinha aí, if, que é se, né? Ela traz essa condição aí, ela é toda condicional. Então, quando ela diz assim, if children live with criticism, they learn to condemn. Se as crianças elas vivem com críticas, elas aprendem a condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Se elas vivem com medo, aprendem a ser apreensivas. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Se as crianças vivem com autopiedade, elas aprendam a sentir pena de si mesmas. E aí, assim, até desse momento aí, ela tá só trazendo assim, o que você aprende, né? O que você aprende e aquilo que você vai reproduzir enquanto comportamento. Só que até aí ela só traz o que? Aspectos negativos, né? E a gente observa que da quinta em diante, ela já começa a trazer uma coisa mais positiva, quando ela diz assim, if children live with tolerance, they learn patience. Se as crianças vivem com a tolerância, elas aprendem paciência. E aí, de agora em diante, ela vai trazer muito mais coisas, beleza? E no final ela diz assim, ó, if children live with kindness and consideration, they learn respect, né? Já lá embaixo, ó, se elas vivem com gentileza e consideração, elas aprendem a respeitar. Aí diz assim, if children live with friendliness, se elas aprendem com amizade, né? They learn the world is a nice place in which to live. Elas aprendem que o mundo é um lugar legal em que viver. Então, vamos parar para pensar aí nos distratores, né? Temem quem as amedronta. Beleza, ela colocou isso numa estrofe, mas não é a ideia central. Aprendem com o que vivem. Opa, vamos reservar essa. Amam aqueles que as aceitam. Isso daí também assim, foi só uma parcial,
né? São gentis quando respeitadas, é só uma parcial também. Ridicularizam quem as intimida, é só uma parcial também. Então, assim, não é que está errado, mas é porque são específicas, né? E a gente vê que a letra B, ela vai trazer uma ideia mais geral. Então, gabarito mais uma vez, letra B, beleza? Então, olha, o comentário da questão, ela vai dizer: o texto apresenta diversas situações hipotéticas, né? Essa coisa do if, a hipótese, e as relaciona diretamente com o que as crianças podem aprender diante de cada uma. Nesse sentido, e de forma abrangente, ele diz que as crianças aprendem com as experiências que têm, ou seja, com o que vivem. Daí justifica aquela resposta. Vamos para a próxima? E a próxima, que já foi assim, nós já trouxemos essa questão, só que de forma bem superficial, e agora a gente traz isso aqui, né? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, galera, o negócio é o seguinte: em inglês ele tem assim, ele é meio pobrinho de verbos, beleza? Ele tem poucos verbos, então muitas vezes ele faz o quê? Ele cola com uma preposição e aí forma o que ele chama de phrasal verbs, não são os verbos frasais. E aí eles ganham outro sentido. Então, por exemplo, se você pegar a palavra, o verbo turn sozinho, ele é o verbo virar, girar. Mas quando você tem turn on, ligar, turn off, desligar, né? Tipo, liga, desliga de uma lâmpada, de um aparelho eletrônico, beleza? Então vamos lá, vamos analisar aí. Suspeitar que o colega está com seu material por engano, mas que não é bem isso, né? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desligar da postura do colega ou desconhecer como usar o livro impresso. Então, quando ele diz assim, olha, turn this thing on, ou seja, ligar essa coisa aqui é o livro, né? Esse estranhamento que ele tem com o livro impresso, né? Como na verdade o cartoon ele tem essa pegada da crítica, né? Então ele usa esse phrasal verb turn on, ligar. Ele faz a pergunta que não entende como é que liga o livro, porque ele não reconhece e acaba relacionando com os aparatos eletrônicos com o qual está acostumado. Então, assim, é como se eles... onde é que liga isso aqui? Onde é que é o botão de ligar? E a gente aproveitou para trazer a diferença entre turn on, turn off, turn up e turn down. Pensa na caixinha de vocês, naquela caixinha que vocês gostam de colocar as músicas. Então, para ligar, turn on. Para desligar, turn off. Aumenta o volume, turn up. Diminui o volume, turn down. Então a gente observa o seguinte, né? Eles colam com a preposição para depois eles ganharem um novo significado. Então vamos ficar atento aos phrasal verbs. Depois a gente vai estar trabalhando mais com isso aí. E galera, a gente vai, na verdade, assim, já finalizando nossa aula de hoje, beleza? Trazendo para vocês o padrão de número 2. Semana passada nós vimos o padrão número 1 das questões do Enem e a gente traz o número 2. Essa questão dos distratores, né? Lembra a palavra trator? Até parece que vem assim para poder passar por cima da gente na questão. A opção correta é chamada de gabarito, todo mundo sabe. Enquanto as outras 4 são chamadas de distratores, ou seja, elas servem realmente para lhe dar uma distração. Tem aquelas que são muito óbvias, muito por fora, né? Mas elas não são apenas alternativas erradas. Elas contêm respostas com os erros que mais costumam ser cometidos pelos alunos, ou apresentam sentido, mas não dentro da proposta da questão, né? Então é assim, aquela questão que ela vai trazer assim o óbvio, mas ela não casa com o comando da questão. Isso pega muita gente. Então, galera, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Desejando a vocês que depois que vocês fiquem bem, cuidem de quem está perto de vocês, cuidem de si. Já já a gente tá de volta com fé em Deus, tá certo? Não vou deixar a musiquinha hoje porque a aula foi mais longa, mas vai estar lá nas questões do GForms. Beleza? A gente vai estar fazendo atividade do GForms. Não esqueçam de fazer, de participar. É importante essa participação de vocês, né? Isso é... E não esqueçam, a good friend knows all your best stories. Um bom amigo, ele conhece as suas melhores histórias. Isso é fato. A best friend has lived them with you. O melhor amigo,
ele certamente viveu essas histórias com vocês. Beleza? Fiquem com Deus. Lá vai ter a musiquinha, que dessa vez não vou colocar não. Kiss, kiss, bye, bye.